Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre a linguagem do desenho, da pintura e sua materialidade. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar suportes e ferramentas de desenho e pintura e seus contextos históricos. Pense um pouco. Você sabe o que é um suporte na arte? Você já produziu algum tipo de tinta? Bom, em aulas anteriores nós já falamos sobre o corpo como suporte. Então, mais ou menos, a gente tem uma ideia vaga do que pode ser suporte na arte. São várias as possibilidades. O corpo pode ser usado dentro da arte para comunicar ideias, se manifestar contra algo que não está satisfazendo naquele momento ou para reforçar algo que você tem como posicionamento de ideal ou coisas afim. E aqui no caso, nós vamos falar sobre a pintura, o desenho. Olha lá, os suportes para desenharmos podem ser papéis variados, muros, paredes, madeira, lousa, chão, areia, telas, tecidos e até mesmo o nosso próprio corpo, como eu acabei de falar. Já as ferramentas podem ser nossos dedos, lápis, giz de cera, carvão, giz pastel, aquarela e canetas, entre outras. Bom, na pré-história, o suporte para os desenhos eram as paredes das cavernas e os materiais utilizados eram extratos vegetais, sangue e gordura animal para criar uma espécie de tinta. No início, os dedos serviram de pincéis, depois foram criados pincéis rudimentares, feitos de galhos, cabelos humanos e pelos de animais. Olha a curiosidade como eram os primeiros pincéis. Então, no princípio, lá no tempo dos homens primitivos, nós temos o homem já envolvido com essa necessidade de registrar os seus feitos diários, os seus atos. Então, o homem pintava na parede das cavernas. E aqui nós temos um exemplo de que material ele utilizava para pintar, o que eles queriam retratar nas pinturas rupestres, que é como nós identificamos essas primeiras manifestações de pintura na humanidade. Lembrando que o homem primitivo, ele registrava rituais, dessa necessidade de comunicação com alguma divindade e depois no período neolítico, passado o paleolítico, no período neolítico, que neo de novo, lítico, pedra, nova idade da pedra, o homem deixa de pintar por exemplo, caçadas de animais, porque ele acreditava que pintar o animal numa parede o aproximava, facilitava o processo de caça, e ele vai passar a pintar os rituais, as crianças brincando. Esses serão os tipos de pinturas que vão haver nas cavernas. Aqui nós temos um exemplo de algumas dessas pinturas que o homem primitivo realizava. Exemplo de arte rupestre representando cena do cotidiano. Aqui nós podemos observar uma dessas cenas, o homem caçando, crianças brincando, Ali, mãos em negativo, na Cueva de las Manos, na Argentina, olha aqui, várias mãos. Quando eu olho essa pintura, essa pintura rupestre, eu fico imaginando o porquê, que eles imprimiram essas mãos, várias mãos, talvez por terem achado engraçado. Olha que curioso, conseguimos registrar aqui as marcas de nossas mãos. Claro que naquele momento o homem não tinha nem a língua codificada, o homem ainda ele falava por... Agora eu me esqueci o nome que nós damos quando a gente agora eu esqueci interjeições. O homem ainda se comunicava por interjeições e gestos corporais. Então, eu fico imaginando quando eles imprimiram essas mãos nessa parede, no que eles estavam pensando, E também abre várias leituras essas mãos, não só talvez uma curiosidade de, imprimir as mãos.
No Egito Antigo, o pincel, além do desenho e pintura, era largamente utilizado pelos escribas, pois com o desenvolvimento da escrita, os egípcios passaram a usar os pincéis. Em geral, eram feitos de junco e bambu e nos desenhos eram utilizados pincéis maiores. Olha lá um exemplo, né, de uma escrita egípcia. Um hieróglifo antigo, olha, é assim que se chamava, né? Hieróglifo no Egito Antigo. Então aqui, ó, tá escrito alguma coisa, né? Se a gente for estudar, nós vamos conseguir decifrar o que está escrito aqui nesse hieróglifo. Lembrando que as pinturas no Egito Antigo, elas eram muito voltadas para o sagrado. E nas pirâmides que eram reservadas para o enterro dos faraós, né? Ali eram pintadas no interior dessas paredes passagens da vida desses faraós que acreditava-se que se o faraó voltasse à vida, porque eles criam, né, nessa possibilidade de que eles voltariam para uma nova vida. E quando eles retornassem para uma nova vida, ao olhar para as paredes, ele ia ter uma ideia, uma vaga noção de como foi a vida passada. Olha que legal o pensamento do egípcio na antiguidade. Vamos então a uma atividade. Pegue 2 folhas sulfites e um lápis grafite, contorne uma de suas mãos em uma folha e depois contorne um de seus pés na outra. Você pode pintar com o próprio lápis grafite ou outro material. Depois de pronto, observe seu desenho e descreva o que te faz pensar quando você associa a mão e o pé que você desenhou com a palavra identidade. Pense, faça atividade e eu já volto.
E aí, galera, realizou a atividade, contornou a sua mão, contornou o seu pé. Se não deu tempo, termine depois. No Egito foi encontrado um bastão de metal que possuía na sua extremidade um pedaço de espuma, olha que legal, que servia para a aplicação de maquiagem nos olhos. Galera, para quem gosta de se maquiar, olha aí. Possivelmente o primeiro pincel de maquiagem surgia há aproximadamente 100 mil anos, aproximadamente 100 mil antes de Cristo. Olha que legal, gente. Então a ideia de pintar, né? Eu já lembro de ter comentado em aulas anteriores sobre a body art. Lembram-se da body art? Essa pintura corporal que o homem fazia. Então aqui nós temos a corroboração do que já foi dito, né? Ou seja, o homem tinha esse hábito de se pintar nas culturas antigas e elas tinham os seus motivos. E a maquiagem facial já estava presente nos hábitos e costumes daquele povo. Sabe o famoso delineado gatinho? Os egípcios utilizavam esse delineado não só por vaidade, mas também para proteger a imunidade. Uma coisa que me encanta na antiguidade é exatamente essa justificativa, esse motivo. Para tudo tinha um motivo, nada era banal, nada era por qualquer motivo, nada era por ser. Tinha uma resposta, um significado. E olha que legal, o delineado não era só por vaidade, mas também para proteger a imunidade. Alguns estudos científicos recentes mostraram que, apesar do chumbo ser tóxico ao organismo, na quantidade e maneira que eles usavam, o ativo acabava auxiliando no sistema imunológico. Mas, como hoje temos outras maneiras de cuidar da saúde, não utilize o chumbo. Olha aí o delineado no Egito e na atualidade. Aqui nós temos um desenho, né, de uma figura egípcia, me parece uma mulher, mas pode ser um homem também, porque no Egito Antigo os homens também delineavam, né, desenhavam nos seus olhos, eles faziam esse sombreado e não sou eu que estou inventando, vocês vão ver isso nos livros, nos filmes, né? Então a pintura facial era algo comum entre homens e mulheres no Egito Antigo. E aqui nós temos na atualidade uma mulher aí delineando nos seus olhos, né? Fazendo um contorno. Esse aí é o delineado do gatinho. Há algumas tintas utilizadas no Egito. O preto, o cam, era associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolusita, óxido de magnésio do deserto do Sinai. Branco, extraído do cal ou gesso. O branco simbolizava a pureza e a verdade. Estes dois significados, né? Noite e morte para o preto, pureza e verdade, ainda eles tem-se essa ideia até hoje. O vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em substâncias ocres. Bom, ainda temos esse pensamento em relação ao vermelho hoje, né? Amor, paixão. Azul, extraído do carbonato de cobre, o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. Olha só que show de bola! Vamos então a mais uma atividade. Utilize as cores que acabamos de identificar e seus significados para a cultura egípcia na antiguidade e elabore um desenho que expresse uma importância para a sua história. E você vai utilizar as cores preto, branco, vermelho e azul, dando os mesmos significados que elas exerciam no Egito Antigo, agora no seu desenho que tenha a ver com a sua história. Faça o desenho, esboce o desenho, porque não vai dar tempo de terminá-lo, né? Esboce uma ideia e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer um esboço de um desenho que represente a sua história e as importâncias, né? Estabeleceu as importâncias do preto, branco, vermelho e azul para o seu desenho? Quando você concluir, apresente ao seu professor na sala de aula. Na Grécia Antiga, o objetivo final da arte era a procura de unidade, beleza e harmonia universais, tendo como base a relação do homem com o divino, com o mundo e a sua origem, com a vida e a morte e com a dimensão interior do próprio homem. Olha quanta informação tem sobre, né, a arte na Grécia Antiga. Beleza e harmonia universais. Isso daqui é o que a gente mais ouve falar nos estudos em sala de aula. O grego tinha paixão pela perfeição. O grego tinha paixão pela beleza, a harmonia dos corpos. O grego era fascinado pelo corpo humano e ele tinha um ideal de beleza do corpo humano. Isso vai estar retratado, registrado nas suas esculturas, na sua pintura. Entre as artes da cultura da Grécia Antiga, a pintura é a que mais tardiamente se tornou conhecida, pois sua fragilidade nos materiais utilizados para sua composição a tornavam mais rapidamente perecível. Então, as pinturas gregas, elas evaporavam, né? Sumiam mais rápido devido às técnicas que eles utilizavam. Aqui nós temos ao lado uma pintura grega que representa os Jogos Olímpicos da Antiguidade, da Grécia Antiga. No entanto, perceberemos nas esculturas a importância atribuída à beleza que o grego tanto objetivava. Observem estas esculturas gregas. Olha a perfeição que eles dão ao corpo, né? Aqui é apenas algumas, mas se você entrar aí agora, né, em algumas páginas na web, vocês vão ver que existem inúmeras esculturas que trabalham uma perfeição quase que inexistente no corpo humano. Houve um período da Grécia Antiga que, se você olhasse para mim e achasse que o meu olho era perfeito, você ia usar o meu olho como exemplo, aí você olha lá para o seu vizinho e acha que o braço dele é perfeito, e aí você vai usar o braço dele, e assim você vai compondo um Frankenstein, uma escultura, para criar uma ideia de corpo perfeito. Mais à frente, ainda na Grécia Antiga, houve um artista que conseguiu, né, provou por A mais B que um corpo por si só era capaz de expressar tamanha graça e perfeição, que não era preciso criar essa montagem, né? Pega uma ideia daqui, uma ideia dali, um braço, uma perna, uma barriga. E aí o grego, ele era apaixonado por essa ideia de beleza do corpo, e não só no belo do físico, né? Mas também o belo das artes em geral. O grego é quem faz com que a gente desenvolva esse pensamento de belo, que mais adiante na Idade Média, essa ideia vai ser ressignificada no cristianismo. Como sugestão, eu vou pedir para que você acesse a web e visite algumas páginas que contenham um pouco mais de imagens das pinturas, esculturas e arquiteturas gregas, para que você possa aprofundar o seu conhecimento assim que a nossa aula terminar. Nessa aula, nós vimos alguns suportes e ferramentas para o desenho e a pintura e seus contextos históricos. Eu espero que você tenha gostado e até breve!